Eu, sinceramente, queria começar com uma nota pessoal. Eu não tenho formação literária. Sou um leitor competitivo, gosto muito de literatura, mas nunca estudei. Tive algumas cadeiras na faculdade, mas não tenho aquilo que possa chamar de formação literária. Apesar disso, aceitei o convite de vir apresentar o último livro de António Bonaventura, porque eu pensei, se o Eusébio me convidasse a jogar futebol, eu mesmo sabendo, dar a bola, também ia. E é mais por isso, por causa essa coisa infantil de ver o que é que acontece, estou aqui. Quando, no ano 2000, António Lobo nos produziu uma versão que parece na primeira escura, pôs por baixo o M, o Gogol, nos anos mortos. E quando acabei de ler este livro, fiquei sinceramente curioso para saber o que é que pode pôr por baixo o título Continente de Babilónia. O curso completo de literatura é um pouco burocrático e até inexato, até porque é uma espécie de curso completo de literatura ao contrário, como iremos ver. Na página 473, o Pedro já citou, a voz que fala dá uma ajuda, dá uma pista. E quando diz acabar este livro que não é um livro, é a vida. Não sei se for Continente em Babilónia e abaixo, vida. Mas talvez isso seja precariado. Outra coisa que me ocupou quando acabei de ler o livro foi tentar projetar o que vai acontecer se e quando este livro for estudado nas escolas. Os instrumentos da análise literária tradicionais são um pouco rechaçados pela vida, parece. Eu acho que instrumentos como o recurso, enfim, noções como a noção de stream of consciousness, por exemplo, ou monólogo interior, o estatuto do narrador, o conceito de que é uma personagem, são, enfim, estilhaçados neste livro. Aquilo que se chama suspension of disbelief, ou seja, aquilo que um autor faz para nos tentar convencer que a vida imaginada é de facto vida real, neste livro tem muito pouca importância. Eu acho que, a certa altura, a voz que fala diz o seguinte: não merece a pena ficar nervosa, que isto é um romance, inventaram. E, no entanto, é que percebe. Eu acho que esta frase é central. Não só porque nós próprios sentimos algum consolo quando a personagem, não vou chamar de personagem, quando a voz que fala nos diz não merece a pena ficar nervosa, que isto é um romance inventado. E depois aquele e, no entanto, que se segue, é importantíssimo, porque de facto há um e, no entanto. Há um e, no entanto, que é, apesar de os parafusos estarem fora, digamos assim, nós continuamos a ser enganados pela qualidade da construção. É como se o mágico nos explicasse o truque ao princípio e fizesse o truque a seguir e nós continuássemos a ficar surpreendidos pela magia. A voz que fala, volto a dizer que não chamo a voz que fala, as vozes que falam, mais adiante, nos termos de um ou só mais, sabem que estão num livro, sabem que estão a escrever, portanto isto é em princípio uma personagem, não sabe que isto se passa. Sabem da existência umas das outras e das palavras umas das outras. Vou citar a página 89, quando a voz que fala diz: serei a única pessoa com um nome neste livro. Reparem que a própria voz que fala diz: serei a única pessoa e não a única personagem. Na página 115, a voz que fala diz: não sei falar como os outros falam no livro, às vezes ou todos ao mesmo tempo, dado que há alturas em que me parece que todos ao mesmo tempo. Isto, enfim, a voz que fala vai-nos dando algumas pistas, sendo que, como eu vos dizia, não sabemos bem se é uma voz que fala, se são várias, e a personagem diz: há alturas em que me parece que são todos ao mesmo tempo, que é uma coisa daquilo que nós pensamos. E isto leva-nos a crer que não há personagens do livro, há várias vozes. Se calhar a diferença é que não há uma voz, há várias vozes, só que saem todas da mesma garganta, que é a garganta do autor. No livro Farei quando tudo vai, a epígrafe diz: eu sou tu e tu és eu,
Onde estás, eu estou, e em todas as coisas me acho disperso. Seja o que for que encontres, dê a mim que encontras, e ao encontrares-me, encontras-te a ti mesmo. Eu acho que esta epígrafe podia também figurar nas páginas iniciais deste livro, justamente por causa disso, por causa da multiplicidade de vozes que saem todas da mesma garganta, assim como Freud diz que nos nossos sonhos, nós somos todas as personagens que temos nos nossos sonhos. O que pode ser curioso, porque este livro é uma espécie de antecâmara de sonho, de noite, passada no claro. Estas múltiplas vozes que saem da mesma garganta, ou seja, este esforço para ser toda a gente, o facto deste autor ser uma espécie de mapa da Babilónia, para mim, ter este coro da humanidade dentro de nós, parece que é o trabalho do escritor. E se este livro consegue, de uma forma magistral. Há uma palavra que nos ocorre, obviamente, quando temos o livro, que é a palavra vigília, e outra, o verbo que está associado, que é o verbo voar. O verbo voar é curioso porque tem dois significados. Por exemplo, quando nós dizemos uma aliança voar, ou significa voar quando nós voamos, por exemplo, no corpo, no caráter. As origens são diferentes. Desculpem estes latinórios, mas a primeira palavra vem do latim velare, que significa encobrir ou dissimular. Daí é essa palavra, dissimular. E o segundo verbo vem do latim vigilar, que significa vigiar e guardar. O trabalho que é feito aqui é este, de vigilar e de guardar. E é curioso que não há nada de dissimulado nem de encoberto, como diz o princípio. Não há nada que seja encoberto, mas pelo contrário. Está tudo à nossa vista. Aliás, o vosso Paulo diz na página 155, e isto tem a ver com, enfim, o facto de eu li algumas críticas ao livro, algumas primeiros ensaios de leitura do livro, que o livro era uma imagem de desencanto humano, da tristeza, da amargura, que havia alguns pontos negativos nesses primeiros ensaios que eu li. O que parece é que o livro, como vida, volta ao princípio da minha intervenção, parece que a voz fala na página 115 diz: e o que continuam a esperar, diz isto falando das vozes, todas as vozes que se ouvem, e o que continuam a esperar, porque continuam a esperar, embora afirmem que não. E de facto, nós sabemos que há também lugar para a esperança do livro. O livro, como dizia no princípio, tem aquilo que a vida tem, ou seja, tem as lágrimas, mesmo quando não sabem nada, como a voz fala diz, e tem o riso, mesmo quando é um riso amargo, como quando a voz fala na página 65, dá graças, falando na morte do pai, que é uma relação conflituosa, dá graças ao auxílio da bexiga e da próstata a quem se diminui a amizade. E a voz fala na página 65. Portanto, há lágrimas e há riso, há perda, mas há também alegria, há desencanto e há também esperança. Eu acho que esta intervenção, penso que a gente não precisa da pena da iniciativa de não ter força muito grande. Sabe isso a todos. Mas isso foi a relativa que fiz o livro e foi essa.